Eu sou a Fernanda Lucas Santiago e essa é a minha apresentação sobre o texto Sociabilidades Negras em meio às sociedades operárias em Curitiba. Estou inscrita no ST20, Emancipações e Pós-Abolição, Experiências Negras de Liberdade, Trabalho, Educação, Sociabilidade e Territorialidade. Eu sou mestra pela PPGH da UDESC e também sou pesquisadora associada ao AIA, Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais. Na minha introdução, então, eu tento entender quem são os grupos com quem a Sociedade 13 de Maio estabelece alguma relação. Então, essa fotografia de 1913, do fotógrafo Arthur Vischel, a legenda dela são sociedades que se reuniram na Praça Tiradentes, em Curitiba. Então, aí nessa fotografia, nós conseguimos observar, né, logo no plano de frente, diversas mulheres e homens negros e os seus estandartes, ou seja, essas pessoas estão representando algum grupo e no meu objetivo de análise é identificar qual a rede de sociabilidades da Sociedade 13 de Maio durante a década de 40, entender as relações estabelecidas com outras associações negras, sociedades operárias e associações femininas. Investigar as limitações da segregação racial nos clubes anunciada pela historiografia. Então, nos clubes, na historiografia sobre clubes sociais negros, nós vemos diversos pesquisadores anunciando essa segregação racial que existia e existe em clubes sociais negros. Então, eu utilizo o texto do Gustavo Ban, que fala sobre a Sociedade 13 de Maio de Ponta Grossa. Também utilizo o texto de Maria das Graças Maria e da Joselina da Silva sobre a união dos homens de cor. Para entender essa forma com que os sócios da Sociedade 13 de Maio se percebiam, o que significava ser um 13 de maio no pós-abolição, eu utilizo o texto de Mateus Jesus e o texto de Fernanda Oliveira da Silva. Minha metodologia, então, é a análise, né, pesquisa e análise de jornais de época, através da hemeroteca digital, análise também dos livros ata da Sociedade 13 de Maio, do estatuto dessa mesma sociedade, e fazer uma análise interseccional quanto às questões de raça, de gênero e classe. Então, a Sociedade 13 de Maio estabeleceu relações com o Clube Literário Recreativo 13 de Maio de Ponta Grossa e a União dos Homens de Cor. E nessa época, a UHC ela já estava estabelecendo relação, já tinha estabelecido núcleos em diversos estados do Brasil, como Minas Gerais, Santa Catarina, Ceará, Maranhão, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Espírito Santo e São Paulo. Então, essa proximidade com a UHC fez com que a 13 de Maio de Curitiba se inserisse numa rede nacional. As relações com as agremiações de mulheres negras foram estabelecidas com a Sociedade 28 de Setembro, que era uma sociedade independente da organização da 13 de Maio, e as agremiações, o Grêmio Flor de Maio, que foi referido 12 vezes, foi a agremiação, a sociedade, a associação que mais foi referida pelos sócios, e o Grêmio Princesa Isabel, que foi referido 5 vezes. Então, essa é uma fotografia do Grêmio Flor de Maio, dentro da sede da Sociedade 13 de Maio, no ano de 1938. Então, ali nós encontramos diversas mulheres negras brancas e crianças também. Então, há possibilidade de ter a formação de casais interraciais dentro desse clube. Entre essas relações estabelecidas, fazendo uma análise qualitativa, o
a Sociedade 28 de Setembro realizou diversas festas dentro da Sociedade 13 de Maio com o objetivo de construir a sua própria sede. E as agremiações que eram filiadas à Sociedade 13 de Maio estabeleciam negociações com a diretoria para decidir a melhor data e os valores a serem cobrados pelo salão, pela utilização do salão e o direito de administrar as festas. Então, quanto às sociedades operárias, nós conseguimos observar que diversos sócios da Sociedade 13 de Maio também fizeram parte da Sociedade Protetora dos Operários, da Sociedade Operária 27 de Janeiro e da Federação das Sociedades Operárias do Paraná. Então, se considerarmos por segregação racial a impossibilidade de pessoas de raças diferentes conviverem e partilharem projetos, podemos considerar que esse não foi o caso da Sociedade 13 de Maio, na década de 40. E aí a gente tem que entender ainda quais foram essas limitações para esses diretores negros fazerem parte das sociedades operárias em clubes de pessoas brancas. Ainda não consegui investigar, adensar essa discussão sobre, né? Um terceiro ponto, que a Sociedade 13 de Maio não estabeleceu relações com outras associações negras de Curitiba, outras sociedades negras de Curitiba, apenas com associações de mulheres negras, no caso. Essa é a minha apresentação, agradeço a organização do COPENE e encerro por aqui essa apresentação.